Medidas provisórias, PEC 300, salário mínimo, Código Florestal. São alguns dos temas polêmicos que os parlamentares vão ter que enfrentar no início dos trabalhos legislativos. Governo e oposição já elegeram prioridades. A repórter Paula Medeiros conversa ao vivo com o líder da minoria, que representa o maior partido de oposição ao governo. Paula, quais são as prioridades do PSDB, Democratas e outros partidos de oposição? Adriana, a oposição vai dar prioridade para a votação de reformas, como a reforma política e a reforma tributária. E principalmente neste início de mandato, a oposição promete ficar bastante atenta à agenda política do governo federal. Eu vou conversar agora com o deputado Paulo Abiakel, ele que é do PSDB de Minas Gerais e foi eleito para ocupar a liderança da minoria aqui na Câmara. Começa a exercer o mandato de líder já a partir de 1º de fevereiro. Deputado, a votação dessas reformas, o senhor acredita que será possível fazer isso já no início do mandato legislativo? Não acreditamos, infelizmente. Sabemos que seria fundamental o governo federal enfrentar estas questões. Sobretudo, enfrentar uma reforma, talvez a mais importante de todas, que seria exatamente a reforma do Pacto Federativo. Não é mais possível que o governo federal tenha esse volume enorme de arrecadação financeira sem distribuir adequadamente a municípios e aos estados. Essa é uma reforma fundamental que o PSDB defende. Mas nós temos a reforma tributária e a reforma política. Temos pouca esperança de que o governo terá coragem para enfrentar essas questões. Portanto, vamos ficar atentos também a isso, mas sobretudo ao ato de fiscalizar, de criticar, mas sobretudo de apresentar alternativas às ações do governo federal. Como nós vimos, deputado, na reportagem agora há pouco, o Congresso vai começar os trabalhos, a Câmara vai começar os trabalhos, já com 22 medidas provisórias em pauta. Como será a atuação da oposição na votação dessas matérias? Em primeiro lugar, na defesa das prerrogativas do Congresso, protestando sempre para que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não trabalhe a reboque dos interesses do governo federal. Aliás, isso foi motivo de uma conversa minha, como líder eleito da oposição, da minoria, com o presidente Marco Maia, atual presidente e candidato à sucessão, para que nós possamos estabelecer um diálogo com o governo federal de tal sorte que o governo seja um pouco menos afoito no envio das medidas provisórias ao Congresso. Não tem o menor cabimento. Matérias que possam ser objeto de tratamento por meio de projetos de lei serem, portanto, tratadas no Congresso sob forma de medida provisória. Até porque esta matéria não tem, ao contrário do que alguns dizem, um tratamento de natureza política. Isso é um tratamento de natureza legal. Essas medidas provisórias, em grande número, não têm nenhuma urgência e nenhuma relevância. Portanto, são anticonstitucionais, são inconstitucionais. Razão pela qual nós, na oposição, teremos sempre que protestar para que a Câmara não fique a reboque do Poder Executivo. Deputado, o senhor disse há pouco que uma das prioridades da oposição seria justamente a votação das reformas. E nós vimos no discurso da presidenta Dilma Rousseff que também priorizar a votação das reformas. Apesar disso, o senhor acha que não é possível votar as reformas de imediato, no início do mandato? Quando o senhor acha que o Brasil finalmente vai poder ver essas mudanças legais? Eu tenho expectativa de vê-las sendo discutida na Câmara com a maior urgência possível. É perfeitamente possível para o governo federal, que tem ampla maioria no Congresso, enviar essas medidas, um anteprojeto de iniciativa do próprio Executivo, para que nós aqui na Câmara dos Deputados inicialmente possamos fazer logo a análise e a discussão desses temas, que o próprio deputado Virgílio Guimarães, por sinal, excepcional parlamentar, dos mais respeitados, meu conterrâneo, admite como fundamentais para inserir definitivamente o Brasil como um país de primeiro mundo. Eu estou certo de que o governo federal será contido, será, eu diria, mais responsável, no sentido de não ficar obstruindo a pauta de votações da Câmara dos Deputados com medidas provisórias. E para que nós possamos, definitivamente, discutir realmente os fundamentais problemas que trarão maior dignidade à vida do brasileiro. Um plano estratégico para a saúde, para a educação, para o combate ao crack e às drogas de um modo geral, para a segurança pública, mas, sobretudo, para enfrentar a questão da falta de infraestrutura no país. O Brasil é um país curioso, tem setores de grande desenvolvimento, tem, aliás, uma possibilidade real de ser finalmente inserido como um país
desenvolvido, mas tem setores absolutamente pobres, tem setores que carecem de investimentos em infraestrutura. Eu gostaria de ver estas questões sendo discutidas aqui na Câmara dos Deputados. E se porventura o governo federal não tomar essa iniciativa, é nosso dever, como líderes da oposição, assim como líder do PSDB, assim como líder do Democratas, assim como líder do PPS, protestar, exigir, reclamar exatamente a discussão e o enfrentamento a essas questões. Esse é o nosso papel republicano, democrático, que nós vamos fazer com firmeza, com muita dedicação, com entusiasmo, sem ter nenhum receio de sentar à mesa de negociação, se porventura o governo federal resolver efetivamente enfrentar esses problemas, e nós, naturalmente, estaremos sentando à mesa de entendimentos para fazer com que eles sejam finalmente aprovados. Deputado Paulo Abiaca, o governo defende o salário mínimo de R$ 545, os sindicalistas querem R$ 580. Como a oposição vai se posicionar neste assunto? Nós, antes de qualquer coisa, temos a obrigação de fazer uma oposição responsável. Portanto, não vamos fazer nenhum tipo de proposta demagógica. Nós temos que sentar à mesa de negociação e conhecer exatamente quais os limites dentro dos aspectos econômicos do governo que nós poderíamos tratar. O presidente Serra, o candidato Serra, na campanha à presidência da República, propôs a todo o Brasil um salário mínimo de R$ 600. Isso é uma proposta, esse valor estava inserido dentro de um plano de governo, dentro de uma perspectiva, inclusive, de diminuição dos gastos públicos, diminuição da dívida interna. É preciso ver exatamente em que condições o governo está propondo esse mínimo e suas repercussões, inclusive em relação aos aposentados e em relação, quem sabe, até mesmo a uma perspectiva com a reforma da Previdência ou a reforma tributária, qual seria a perspectiva de crescimento no curto prazo do valor do salário. Não pode apenas citar um número, falar um número, é 600, é 580, é 590. Nós temos que estudar melhor e conhecer melhor a política que o governo federal pretende aplicar gradualmente para que nós possamos, num curto espaço de tempo, dar a maior capacidade aquisitiva a todos os brasileiros. Temos que discutir isso de forma mais profunda. Não vamos aceitar o valor inicialmente proposto, vamos discuti-lo, vamos conhecer exatamente que tipo de ampliação poderá se dar e em que tempo, para que nós possamos, então, concordar ou discordar com um número proposto. O número por si só, nesse momento, é ainda prematuro discutir. Nossa base de raciocínio para qualquer negociação é o valor proposto pelo PSDB na eleição, na disputa presidencial, o valor de R$ 600. Mas nós reconhecemos que temos que ter responsabilidade e temos que fazer, sobretudo, uma oposição nesse aspecto fundamental, nesse momento em que se apresentam, inclusive, dificuldades econômicas para o país. Temos que ter a responsabilidade de saber ouvir a proposta do governo para depois formar uma opinião a respeito e, eventualmente, fazer a proposta da oposição. E, obviamente, influenciar para que possamos, os líderes, mas sobretudo os líderes da base do governo, que tem a maioria, no sentido de colocar em urgência urgentíssima a votação dessa matéria na casa. Mas nós não podemos também acreditar que a votação do Código Florestal vai acabar com todas os danos derivados dos efeitos climáticos sobre o país. É preciso lembrar que o governo federal, há 5 anos atrás, tinha um plano de emergência anunciado e propagado pelo presidente da República e que, no entanto, jamais chegou a ser colocado em prática. Medidas do Executivo no sentido de conter exatamente os efeitos decorrentes das catástrofes serão, obviamente, uma preocupação da oposição, porque até agora não há nada. Até agora o que acontece é que não há nem por parte do governo federal e nem por parte do legislativo a preocupação efetiva de enfrentar essa dramática situação que é o preparo, as condições mínimas e essenciais
para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiro, para, enfim, os órgãos de defesa civil estarem em condições efetivas de dar o atendimento necessário no momento, em momentos graves de catástrofe pública. Alguém haverá de dizer que essa é uma responsabilidade do governo do Estado. Não é. O governo federal tem a obrigação de dar, porque tem recursos e tem fundos para essa finalidade, o repasse para que os governos do Estado possam socorrer com maior velocidade as situações de emergência. E é possível votar o Código Florestal com urgência. É só o governo querer. Aliás, se o governo quisesse, já tinha colocado em votação no final do ano passado. Com a grande maioria que tem na Câmara, o governo federal hoje tem condições de aprovar o que quer. É só uma questão de deixar as medidas provisórias, sobretudo de constitucionalidade duvidosa, um pouco de lado, para votar essas questões que são realmente urgentes e de interesse do cidadão e não do governo federal. Deputado, o Código Florestal não foi votado até agora porque é um assunto muito polêmico. E ao contrário de outras matérias, não divide governo e oposição, mas divide sim os ruralistas e os ambientalistas. E é um assunto delicado que tem impacto direto no meio ambiente. De que forma o senhor pretende atuar na votação e na discussão dessa proposta? É claro que qualquer votação de um tema dessa magnitude, como você mesmo diz, é preciso haver convergência de opinião. É preciso sentar à mesa de entendimentos com os novos líderes para que nós possamos estabelecer uma linha direta de discussão e colocar isso rapidamente em votação. Mas a votação e a aprovação do Código Florestal, com emendas ou sem emendas, no texto original ou não, não vai fazer com que o Brasil, no curto espaço de tempo, esteja definitivamente preparado para enfrentar essas situações de risco. Agora, o governo federal, com os recursos abundantes que tem, que inclusive nesse momento estão sendo direcionados para a construção de estádios, construção de trens de alta velocidade, pode e deve ter um plano de emergência para socorrer as vítimas em situações de emergência. Isso existe no mundo inteiro. Essas obras, como o trem de alta velocidade, só são possíveis como obras prioritárias em qualquer país do mundo, quando há recursos devidamente guarnecidos, devidamente prontos para que essas graves tragédias possam ser imediatamente objeto de socorro. Deputado Paulo Abiacchio, do PSDB de Minas Gerais, que a partir de 1º de fevereiro será o novo líder da minoria aqui na Câmara. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Adriana.